Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: a fé em duas dimensões. A fé sempre foi um dos principais atributos dos homens e das mulheres que serviram a Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada reserva um espaço especial onde elenca alguns dos homens e das mulheres que se destacaram pela manifestação da fé. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, esse espaço, que é conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, traz nomes como os de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, Débora, Jefté, Baraque, Davi e muitos outros. Todos eles tiveram em comum o fato de terem acreditado nas promessas que receberam de Deus. Foi pela fé que Noé, sem ter visto jamais um pingo de chuva cair, conforme muitos acreditam que foi assim, que construiu uma arca a fim de se salvar e também salvar a sua própria família do dilúvio que haveria de vir. Foi também pela fé que Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai e foi para a terra que Deus lhe indicou. Esses episódios são encontrados no livro de Gênesis, Noé, no capítulo 6, e Abraão, no capítulo 12. Foi também pela fé que o ladrão da cruz, que morreu crucificado ao lado de Jesus, encontrou a salvação na pessoa de Jesus, quando disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 42 e 43. Será que a fé de Abraão e de Noé tem diferenças com a fé do ladrão na cruz? A Bíblia nos traz, pelo menos, duas diferentes definições de fé, conforme podemos ver na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esta é a fé de Noé e a fé de Abraão, a fé daqueles que creram sem terem visto a promessa acontecer. Já a fé do ladrão na cruz é a fé salvífica, é a fé salvadora, é a fé que encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: pois sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E que também tem os seus fundamentos complementados no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a fé salvadora, esta é a fé salvífica, aquela onde se crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, e que, sendo Deus, tem poder e autoridade suficientes para perdoar pecados, quando a Ele humildemente nos dirigimos, nos arrependemos e nos confessamos e somos assim perdoados. Então, ficamos justificados, limpos e imaculados, como se nunca tivéssemos pecados. E estar justificado é uma condição inegociável para se entrar no reino de Deus. É por meio da fé que somos salvos, e não pelas obras, pois o ladrão da cruz não tinha boas obras para se salvar, mas teve fé. Nós devemos nos apoiar na fé para podermos nos salvar. Por quê? Se pensarmos em nos salvar por meio de obras, seremos condenados, pois, ainda que tenhamos muitas boas obras, basta uma única obra má para nos condenar. Portanto, lembre-se, é importante que você tenha a fé de Abraão e a fé de Noé, para que você tenha um bom relacionamento com Deus e acredite nas promessas do Senhor, dentre as quais também se inclui
a volta de Jesus Cristo. Mas, para você se salvar, é importante que você tenha a fé do ladrão na cruz. A fé que faz com que você reconheça que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.